Então, bora lá, pessoal. Vamos para a parte 2 aí do nosso operacional, tá? Utilizando a estrutura do mercado, certo? Ó, como vocês podem, não sei se você lembra, né? Se você estudou, você vai lembrar, tá? Eu tô gravando essa segunda aula no mesmo dia, tá? Porque você precisa aprender as duas juntas. Tipo, você aprende uma parte e depois aprende a outra, aí você vai ter uma clareza melhor na hora que a gente começar a parte operacional mesmo. Tá? Que a gente começar a falar um pouco mais da vela de força, falar um pouco mais da nova posição, do comando, da taxa única, tá? Das defesas aí do gráfico. Então, o que acontece? Ó, a gente está vendo que o mercado ele tá de queda, tá? E aí, o que está acontecendo aqui? O preço ele faz o rompimento, ó, dessa região, tá? Aí ele volta lá, confirma, faz outra movimentação. Só que essa movimentação ela não demonstra força vendedora, tá? Ó. Não demonstra força. E aí a compra agora ela volta, tá? Ela tá dentro da região da venda aqui, ó. Tá? Ela não fez o rompimento também, então ela tá numa briga, né, para ver quem vai responder desse mercado aí. Então o que que você vai utilizar? Você vai utilizar aquela famosa paciência, tá? Você vai esperar aí, certo? Você vai esperar para ver o que o preço vai fazer. Ele pode tentar romper aí agora, ou ele pode voltar, né? Voltando aqui para baixo, tá? E jogando esse preço para baixo aí, tá? Ou ele pode romper para cima aqui, ó, tá? Ele pode romper ou voltar. Aí ele rompendo aí, confirmado nessa região, a gente vai junto até a próxima região de defesa, tá? Que vai estar aqui em cima, ó. Tá? Eu vou marcar aqui. E agora a gente vai entender sobre essas regiões de defesa, tá? Na segunda aula aí. Eu já vou passar para vocês, tá? Então eu vou deixar marcado aqui embaixo e vou deixar um, uma alertinha, tá? Deixa esse alertinha aí. Não, na verdade não vou alertar não. Eu vou fazer a aula aqui e vou deixar ela para esse trabalhar aí. Ó, vamos primeiro de aula. Eita, verdão assim é. Vamos primeiro de teórica, né? Vamos de teórica primeiro, depois a gente vai de prática lá pra gente ver no gráfico. O que acontece? A gente vai ter alguns tipos de posicionamento, tá? Ó, vai ter alguns tipos de posicionamento, tá? Primeiro deles, eu vou fazer primeiro os posicionamentos aqui de vela verde, ó. Primeiro deles vai ser assim, o segundo pode ser assim, o terceiro vai ser dessa maneira, tá? Aí eu vou colocar aqui agora, vocês vão ver a diferença, ó. Vela de venda e vela de venda. Tá, ó. Nesse caso aqui, a gente tem uma vela de venda com um pavio menor que o da compra. Nesse caso aqui, a gente vai ter um pavio de venda maior. E nesse, a gente não vai ter pavio de venda nenhum aí, ou pavio de venda só embaixo, tá? Aqui a gente vai entender qual que é a lógica desses posicionamentos, o porquê que a gente sempre utiliza ele como topo e fundo, né? Sempre utilizando ele dessa maneira, mas aqui ele tem algumas coisas que você precisa saber para você entender por que que o preço tende a chegar lá ou não, tá? Vai ter algumas diferenças que você precisa entender. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar esse preço aqui com as setas, ó. Essa, assim, ó, e assim. Tá? Vou deixar assim, ó. Pronto. O que acontece? Aqui nesse topo, ó, você pode ver que a compra ela fez uma movimentação até essa região, tá? Ela foi rebatida pela venda e fechou aqui. Depois ela fez uma movimentaçãozinha, ó. Ainda teve uma movimentação de compra nessa vela de venda, né? Porque ó, a vela ela trabalha dessa maneira, né? Se você for um total iniciante, você precisa entender isso aqui, ó. Uma vela de venda, ela pode ser assim, tá? Ela já vai ser nascer sem movimentação de compra, né? Igual essa. Ou ela vai fazer uma movimentação para cima primeiro e depois ela vira de venda, tá? Você vai utilizar da mesma forma da compra, tá? A compra ela vai fazer da seguinte maneira também: descer um pouco e depois ela sobe. Ela vai deixar aquele pavio lá embaixo, ó, tá? Aí ela vai chegar numa determinada região, ou ela vai ser defendida, né? E aí vai sobrar o pavio em cima. Essa movimentação de cima é onde ela chegou na máxima lá em cima e aqui é onde ela chegou na mínima, tá? A abertura, fechamento, tá? O preço abriu aqui, fechou aqui, mas ele chegou até aqui, chegou até aqui. Pronto, tá? Quem não sabia agora tá sabendo dessa informação aí. Aí o que acontece? O preço ele faz essa movimentação de compra antes de reverter, tá? Mas aqui a força principal é da venda. Por quê? Porque ele fez uma reversão.
tá? Então você vai utilizar sempre o domínio vendedor, tá? Então você vai sempre utilizar essa região como uma região de venda, tá? Região de venda também e região de venda, tá? Mas com algumas características. Então o que acontece? Se o preço da compra ela tem um pavio acima desse aqui e esse aqui não conseguiu cobrir ele aqui, ó, ser maior, o que que acontece? Significa que a venda ela dominou esse movimento, tá? Porque ela apareceu a partir daqui e o preço não teve forças para passar desse movimento aí, tá? Então aqui a gente tem um movimento forte de venda aí nessa região, tá? A venda ela fez a sua movimentação, tá? Então a gente vai utilizar ela como domínio, domínio da venda, tá? Você vai utilizar ela como um domínio da venda aqui, essa região. Deixa eu ver se eu consigo. Domínio da venda, tá? Essa daqui, essa segunda, o que que acontece, ó? A compra, ela conseguiu fazer esse registro aqui, tá? E ela fechou aqui, ó. Mas na vela de venda que reverteu o preço, teve uma ação compradora maior. A compra ainda conseguiu registrar um movimentozinho aqui acima dessa, ó. Olha só como que o preço faz, ó. Esse é um domínio comprador, tá? Por quê? Porque a compra ela conseguiu registrar além, né, antes do preço reverter. Ué, Igor, mas você não falou que todos são domínios vendedores? Sim, do corpo para baixo é domínio da venda, tá? Do corpo para cima aí, ó, quando romper você vai usar para pegar a compra, tá? Essa regiãozinha aqui, ó, é uma região compradora, tá? Se ela ficar aqui dentro, ó, se travar aqui, você vai de venda porque ela não consegue, né, se conectar nessa região, tá? Se vir uma vela aí travando nessa região aí, você não vai utilizar a continuação por conta da movimentação de compra, mas você vai estar sempre atento de como o preço vai chegar nas regiões, tá? Então aqui é domínio, tá? Da compra, sempre utilizando o corpo como domínio principal, gente, viu? O corpo é domínio da venda, mas a compra fez uma movimentação antes de reverter. Então a compra ela tem uma movimentação aqui pendente. O preço pode ir lá ainda. Tá? Ele pode tentar ir lá buscar essa parte aí da compra que ficou acima. Eita, passou um caminhão aqui agora, cara. Misericórdia. Pronto. Ok. Como assim uma vela lá? Ela pode movimentar aqui, ó. Se ela ficar aqui, ó, fez esse movimento. Aí eu arrocharia uma venda, né? E aí já é uma região vendedora. O preço, ó, ficou dentro do corpo. Aí eu arrocharia uma venda, né? Por isso que ocorrem os topos duplos, fundos duplos que vocês conhecem aí. Ó. O preço faz a movimentação, volta, aí ela tenta passar daí, não consegue, ele reverte, tá? Então aí eu sei que essa movimentação a partir daqui é de venda, tá? E se acontecer da compra passar, se a compra fizer isso, ó, aí agora eu vou utilizar esse movimento aqui para comprar, né? Ó, rompeu aí, ó, a favor da estrutura, eu vou que vou de compra. Tendo aquele alvo que a gente já programou, né? A gente já sabe do alvo do preço, já sabe da estrutura, né? Eu acredito que saiba. Então, o que acontece? Você vai utilizar isso aí sempre a favor, tá? Se a compra ela não conseguiu romper lá e deixou um pavio da venda, né? Ali, mas ela ficou dentro do domínio da venda, aí você vai de acordo a estrutura está demandando. Se está dentro do domínio da venda a favor da estrutura, eu vou de venda junto com o mercado, tá? Eu vou de venda junto com ele aí e vou trabalhando dessa maneira, certo? Já aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nessa terceira movimentação, a gente vai ter o quê? Uma compra sem pavio e uma venda sem pavio. Isso significa o quê? Né? Não tem pavio nas partes de cima. Significa que não tem interesse comprador nesse movimento, tá? Só interesse vendedor. Não teve movimentação de compra aí, tá? A compra fechou o preço, a venda abriu um novo preço, tá? Nas próximas aulas vocês vão saber por que que uma fecha e a outra abre, né? E aí, o preço ele só tem interesse vendedor aqui, tá? Nessa região aqui, ó, tá? Nessa região só tem interesse vendedor. Então, se acontecer a mesma coisa que aconteceu
né, no nosso domínio da compra aqui, ó, a gente vai utilizar da mesma forma. Se o preço passar, a gente vai utilizar ela para impulsionar para cima, tá? Porque aí ela quebra a força da venda aí, certo? Então vamos ver lá no gráfico. Se você quiser fazer de compra, vai ser a mesma coisa, tá? Vou fazer uma aqui e você trabalha o resto aí, porque é a mesma coisa. A gente vai ver no gráfico agora, né, ó. Domínio aqui, eu vou fazer um domínio aqui. Como a gente está utilizando ali naquele gráfico a região de venda, eu vou fazer ele aqui, ó, né, ó. Região de venda aqui, ó, maior do que o da compra. Isso significa que nós temos uma força maior, tá, de compra nessa região, né? Porque ela iniciou esse movimento sem registrar nada além daqui, ó, tá? Porém, esse pavio da venda aqui, ele tá em aberto, né? A compra ela não conseguiu capturar. Então, ele vai ser alvo para ser capturado, tá? Como vocês viram lá no gráfico. Vou mostrar para vocês agora tudo certinho. Vamos lá, ó, tá sempre aparecendo isso. O que acontece? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, ó. Olha, região aqui, ó. Deixa eu apagar essa linha. A gente vai utilizar aqui já de duas maneiras já os posicionamentos. Você tá vendo que sempre o mercado ele faz uma estrutura assim, ó. Corrige, impulsiona, né? Rompe, ó. Corrige, rompe, corrige, rompe. Isso aqui é uma estrutura de compra. Primeiro ponto analisado, tá? Aí o que que você vai fazer? Você vai observar nessa estrutura como que o preço está trabalhando, ó. Ele faz um rompimento, tá? Ele chega numa região, ó, tá? Aqui é uma região de venda, né? A gente já sabe. Aí respondeu de venda, ó. Foi até outra região, aqui embaixo. Ó, essa região aqui, ó, que é o topo, né, ó. A gente sabe que aqui é um topo, é a região de venda. Aí ele voltou de compra, rompeu, ó, tem uma vela de força. Eu já vou analisando e já vou encaixando tudo que eu for vendo. Né? Se eu sei o que é a vela de força, eu já vou falando, ah, aqui tem uma vela de força, essa vela que rompeu aqui e tal, tal. Vou analisando dessa maneira, para mim já ir colocando na minha cabeça esses movimentos, para mim entender quem é quem. Tá? Na hora de você operar fazendo realmente a leitura de velas, você vai acrescentar o que está dizendo no gráfico, não utilizar aquilo para operar. Entendeu? O gráfico que ele vai te falar o que tá rolando, certo? Então você precisa dominar muito essa questão da estrutura aí. O que acontece? Ele faz um rompimento aqui, ó, dessas regiões aqui de cima, ó. Rompeu todo mundo, tá? Voltou aqui, ó, e subiu, né? Aí ele voltou de novo, ó, subiu, tá? Não fica muito legal operar dessa maneira aqui, porque a referência tá lá atrás, tá? Então eu não tô vendo o que que tá batendo, em qual região que o gráfico tá chegando, né? Aqui eu já consigo entender melhor, tá? Igual eu falei para vocês, o gráfico ele só vai começar a trabalhar contra essa pernada aqui quando o mercado romper o topo, né? Então eu vou apagar aqui para você e vou te mostrar o que que aconteceu aqui, ó. Vamos fazer essa leitura. Tá, nós vimos aqui a estrutura vendedora, tá? O mercado ele faz o rompimento desse último fundo, ó. Tá? Isso aqui já é a leitura já gráfica já. Confirmou aqui, ó, nessa região, tá? Abaixo dela, respondeu de venda. Chegou nessa outro fundo aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é um fundo também, ó? Respondeu de compra aqui é um fundo. Não rompeu. Aí respondeu de compra. Essa compra ela responde rompendo esse último topo. Aí agora eu faço o quê? Agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui, pegar uma linha, vai marcar o último topo aí que foi rompido, ó. E pronto. Quando o mercado voltar aqui, eu vou deixar aqui um alerta, tá? Quando o mercado voltar aqui, ele vai se confirmar aqui e vai até a região de defesa principal, né? Como eu falei para vocês, que é a abertura do lote, ó. Ele pode ir lá, tá? Ou ele pode sair daí, ó, voltar para cá, tá? Ó, e confirmar aqui para vir aqui para baixo, para pegar aquela região que a gente estava marcando desde a outra aula, tá? Então você já tem aqui uma movimentação montada, né? O preço ele tende a chegar nas regiões. Olha só quem eu acabei de encontrar, deixa eu ver. Quem eu acabei de encontrar nesse movimento. A vela de força, tá? Vocês lembram que eu falei na primeira aula? Se o preço fizer o rompimento e tocar na vela de força, você não vai pegar porque ela pode reverter aqui. Então, essa vela de força ela pode ser
a responsável para o preço voltar aqui nesse topo, ó. Vai bater na vela de força, que é uma defesa, vai voltar aqui e a partir daqui ela faz o rompimento para vir aqui, ó. Já que ela tá rompendo, ela vai buscar a confirmação na região que rompeu, tá? Então aqui eu tenho praticamente uma operação montada, tá? Eu tô no M5. O que que acontece? Eu vou montar minha operação e vou deixar o preço trabalhar, tá? Vou montar minha operação, vou deixar o preço trabalhar. Eu tenho tempo, eu posso analisar minhas coisas, eu posso observar cada detalhe, né? Ah, além disso aí, o preço faz conexão com esse lote, ó, com esse fundo aqui, tá? O preço ele tende a vir corrigir aqui nessa região, confirmar para ir lá na região mais forte. A partir daqui, os vendedores podem posicionar ou a compra pode romper e voltar para cima, né? Então eu vou sempre trabalhando dessa maneira, tá? Eu já estou praticamente com a operação montada aqui, ó, né? Já está programada aí. Se o preço voltar de venda e ficar acima desse topo, ó, confirmando ele aí, aí eu vou de compra porque o preço tem espaço até a região lá da abertura do domínio, ó. Tá vendo? Ó? A venda fez uma movimentação maior. A venda, não, na verdade, a compra ela fez uma movimentação maior. Então, isso aqui é um domínio de compra, ó. O preço tende a ser defendido do domínio vendedor que está próximo dele, tá? Quando ele não faz o rompimento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa região de vela de força como um alerta. Tá, ó, tem uma vela de força aqui. Eu sei que você pode defender o preço. Eu sei onde está a minha região que o preço tende a voltar para buscar ali a correção e depois impulsionar para cima, ou fazer a conexão com essa região e voltar descendo, tá? Você tem sempre que lembrar, nem sempre você vai pegar o mercado do jeito que ele está fazendo, né? Não é porque esse preço está subindo e rompeu lá que você vai pegar um pullback direto na região. Você pode fazer isso quando você tiver um pouco mais de conhecimento. Aí você vai começar a entender melhor qual que é o movimento que você precisa utilizar para fazer isso, certo? Eu vou aguardar o preço fazer a confirmação. Se ele tocar na região aqui e ficar acima das duas marcações, aí eu vou de compra para o preço tentar chegar nessa região. Se ele fizer aquele rompimentozinho aí, ó, né, vir aqui, ó, ele pode até fazer isso, ó, ficar assim, tá, ó. Como ele não tá deixando pavio, eu já tô vendo interesse maior de compra, ó, e fazer esse rompimento. Se ele fizer isso aqui, ele vai tentar se confirmar aí, ó, na mesma região. Tá? Então ele vai voltar uma velinha bem aqui, tá? Vai tocar aqui nesse topo, ó. Vai confirmar aí dentro, aí você vai de venda junto com ele. Porque a macro, né, a movimentação maior é vendedora, tá? Ah, mas e para eu ir de compra? Já falei, já tá explicado aí já como que você vai fazer para ir de compra. Preço precisa tocar aqui, tá? Tocou, ficou dentro, eu vou de compra, ó, vindo para cá, tá? Por quê? Porque ela toca na vela de força. Tá? Depois de um tempo você vai entender essa vela de força como várias coisas, você vai utilizar ela para várias coisas, tá? Mas a princípio você vai utilizar ela como uma defesa que pode reverter o movimento, tá? Porém, uma defesa temporária, pense nisso, tá? Ela pode ser uma defesa temporária se ela confirmar aqui, acima daqui, e pode ser uma defesa permanente se ela voltar rompendo, ó. Se ela conectou, aí ela vai confirmar e vai mandar o preço aqui para baixo, tá? Vamos ver como que vai finalizar essa vela aí para a gente entender, tá? Dica valiosíssima, pessoal. Sempre busquem gráficos que estejam assim, ó, fazendo estrutura, tá? Olha só a diferença da leitura que a gente tirou daqui para uma leitura que a gente tiraria disso. Ó, olha isso aqui, ó. Tem gente que tá tentando operar isso aqui, cara. Não, não existe, tá? Sempre buscar os melhores gráficos. Se tiver um gráfico só, você só tem 30 minutos. Passe 30 minutos nesse gráfico. Se você encontrar a oportunidade, pegue. Se não encontrar, fique de fora e vá seguir sua vida aí. Quem não opera também tá ganhando, tá? Quem não opera também tá ganhando. Então, essa é a base aí do operacional, tá? A partir da próxima aula, a gente já vai partir para o operacional de chavado, né? Aquele operacional que a gente vai pegar na sua mão praticamente e vai andar junto aí, tá? A gente vai te mostrando aqui todas as indicações, o que a gente pode utilizar, o que não pode utilizar em cada situação para você conseguir trabalhar o mercado da melhor forma possível.
tá? Em questão do tempo gráfico, você vai escolher. Se você quer operar em 1 minuto, ótimo. Se você quer operar 5 minutos, ótimo também. O operacional ele funciona em qualquer tempo gráfico, em qualquer corretora, tá? É um operacional de OB mesmo, né? Na verdade, ele iniciou no Forex, mas a lógica do preço é um dos melhores operacionais que tem hoje no mercado, tá? Conheço poucas pessoas que operam a lógica do preço que não tem sucesso no mercado, tá? Você pode ver que a leitura ela fica muito forte. Certo? Então eu vou finalizar a segunda aula por aqui. E a próxima aula a gente solta aí daqui a 2, 3 dias da mesma maneira. Certo? Então é isso aí e valeu.